Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu estou nessa manhã com meu coração cheio de graça, porque domingo passado foi meu aniversário. Toda a minha família reunida, filhos, netos, genros, a quem um dia, numa igreja, foi falado que eu seria honrado por toda a minha família, sendo que eu estava no fundo do poço, odiado por todos, irmãos, filhos, esposa e todos. Mas, pela graça de Deus, há 8 anos estou limpo de tudo. E sendo que numa igreja onde minha cunhada é pastora, Deus revelou, um dia você vai ser honrado por toda a tua família e teus filhos. E em nome de Jesus, esse domingo passado, se concretizou essa profecia. E em nome de Jesus, estou aqui para agradecer a todos que nos acolheram nessa igreja. E em nome de Jesus, eu peço a todos a paz, a rendição e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Um dia vocês vão ouvir o testemunho do Ademir. Inteiro. É realmente um milagre. Muito bom. Então, nós vamos... Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é um cristão. É um cristão. Ele pode ficar dentro da água. Ele pode mergulhar. Dificilmente ele mergulha porque ele fica na superfície. Está rodeado de água, está rodeado do Espírito, está rodeado de irmãos, mas fica ali. Quantos anos ele pode ficar aqui? A vida toda. Você é um cristão assim? Eu vou repetir. Conhece, está rodeado do Espírito, está com sede porque está perto da água, mas não sai disso aqui. O ano que vem vai estar assim, o outro ano vai estar assim. Passa os anos e um dia ele morre, vai para a presença de Deus, assim. É um outro tipo de cristão. Com sede também, buscando água também. E ele mergulha. E quando ele mergulha, diferente, né? Aí Deus pega ele, puxa ele. Nisso o outro já vazou, né? E Deus vai usar ele para o que Ele quiser. Que cristão é você? O primeiro ou o segundo? Só isso queria mostrar para vocês hoje. É normal. Tem tela hoje? Eu falei que não ia usar mais com frequência a tela, mas
Quando eu começo a escrever, eu começo a ajeitar aqui para mim, daí eu penso, se eu fiz a metade do caminho, eu vou mostrar, mas não se acostume que eu estou pensando em diminuir, tá? Trouxeram a Bíblia de vocês? Trouxeram? Então hoje ainda vai poder acompanhar aqui, mas você nunca vai saber se vai ter tela ou não, então é melhor trazer a sua Bíblia. Durante essa semana, no nosso tempo de oração, eu compartilhei no primeiro dia que nós não viríamos aqui para ficar pedindo a Deus, ficar pedindo, colocando para Ele nossas petições, até porque isso é algo que nós já fazemos nas nossas orações, e Deus também sabe dessas nossas necessidades, mas a gente queria ter um tempo de oração onde a gente estivesse focando o nosso relacionamento com Ele. E nesse nosso relacionamento com Deus, a gente tratou alguns assuntos, e eu quero enfatizar aqui rapidamente três deles. Um é arrependimento, que tem a ver com confissão, né? Na segunda-feira a gente falou sobre isso, arrependimento e confissão. Quando se fala de oração em que o indivíduo busca a face de Deus, mas busca sem arrependimento da sua vida, busca sem confissão, é uma oração que nós já mais ou menos sabemos o resultado, não é? Porque ainda que a palavra do Senhor diz que nós temos que todos os dias viver no espírito de oração, faz parte dessa disciplina, desse conjunto de disciplinas espirituais, que é meditação, oração, confissão, jejum, uma série de outras coisas aí, faz parte o arrependimento. Por quê? Porque não é possível, na conversa com Deus, que a oração é uma conversa do filho com o pai, nessa conversa com Deus, não dá para viver numa vida de pecado e tentando falar com Ele como se o pecado não fosse seu, não fosse da sua parte, não fosse sua responsabilidade. Deus não peca, quem peca é a gente, então não tem como ficar conversando com Ele e fazer de conta que está tudo certo. Então, arrependimento associado à confissão é parte da disciplina da vida de um cristão, tá? Aí nós falamos também na terça-feira sobre santidade. A santidade é algo que Deus nos desafia a sermos como Ele. Não significa que a gente vai ser Deus, não significa que a gente atinge o grau que Deus é. Mas Ele diz, vocês devem ser santos porque eu sou santo. E quem pretende viver com Ele, pretende morar com Ele, já sabe que não haverá como viver com Deus sem santidade. Não é? Não há como você pensar assim, eu não sou santo e vou viver com um Deus que é santo. Como luz e trevas se juntariam? Não há como. Então, guarda isso no seu coração. Santidade é algo inerente ao cristão. Desde quando ele recebe Jesus como Salvador, ele é chamado para isso. A gente só pincelou esse assunto na terça-feira, porque não dá para aprofundar em alguns minutos o assunto. Mas santidade tem a ver com a separação. A palavra santidade, a palavra santo, significa separado para uma finalidade. Então, todos os crentes em Jesus Cristo, os verdadeiros, porque existem os fakes, né? Os verdadeiros são santificados por Ele. Se não estão santificados no todo, já começou o processo de santificação. Porque no início, na sua salvação, o apóstolo Paulo diz que Deus já nos vê como santos, cobertos pelo sangue de Cristo, revestidos pelo sangue de Cristo. Daí eu falei que todos nós somos aos olhos dele uns vermelhinhos, né? Porque nós estamos revestidos com o sangue de Cristo, e então ele já nos chama de santo, ainda que de fato santos ainda não somos, mas caminhamos nesse processo. Então, santidade. Então veja, um tempo de oração onde a gente entende e busca a santidade de Deus e coloca a nossa vida à luz dele.
para que aquilo que não faz parte da santidade seja mostrado, não aos outros, mas a nós mesmos, e nisso a gente busque a limpeza, a purificação, a depuração, ou seja, a santificação. Depois nós falamos também sobre perdão. O perdão como algo da vida de um cristão que faz ele lembrar que não é possível uma vida de oração em que você não consegue perdoar as pessoas perto de você ou não consegue pedir perdão para elas. Por quê? Porque o próprio Deus coloca a oração, o perdão como um fator. Talvez a linguagem que eu podia usar aqui seria assim: o perdão desentope a vida do cristão. Não tinha pensado nisso. Gente, quando nós perdoamos, desentupimos a nossa vida. Boa. Como nós somos um corpo só, porque aqui não tem o irmão A, o irmão B, o irmão C, e Deus fica assim, elemento 1, elemento 2, elemento A, elemento B, juntando com aquele lá, dá alguma coisa, com isso aqui não dá. Não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como um elemento, um organismo. Então você é um organismo vivo. Eu e você juntos formamos esse organismo. E a palavra do Senhor é bem clara quando Ele está falando de corpo, falando de organismo, está dizendo que nós somos membros desse corpo. Então, diz para mim aí, que parte do corpo você é? Pensa em qualquer uma delas aí. Eu pensei num aqui. Então, no corpo, eu vou fazer de conta, né, aqui, num corpo eu sou o rim direito. Certo? Para que serve o rim? O rim é um filtro. E esse filtro está inflamado. Ele está com um problema sério. Ele está entupindo o fluxo do sangue. Ele não faz o papel dele. O corpo vai morrer? Não, mas vai sofrer. O irmão aqui é o rim esquerdo. Também entupido, inflamado. Aí nós temos um problema mais sério. Ainda resta um socorro? Resta hemodiálise. Não é? Veja, o corpo padece quando um ou outro, ou ambos, não está fazendo o seu papel, está entupido, não está havendo fluxo natural. Aí precisa de socorro externo. Às vezes a igreja ela vai para a hemodiálise. O corpo de Cristo vai para a hemodiálise. Quanto tempo um corpo suporta hemodiálise? Vai chegar um dia que nesse processo contrai uma infecção, nesse processo há um enfraquecimento, nesse processo há um custo alto, nesse processo desgasta aqueles ao redor que tem que ficar levando, buscando, ligando, desligando, até rapidamente esses rins entram em falência. E entrando em falência, fim. Mas graças a Deus que existe o transplante, né? Aí o Senhor Jesus vem e diz: pega o meu rim.
Pega o meu rim direito, meu rim esquerdo. Vai lá, de novo, vamos começar outra vez. Graças a Deus por Jesus, né? Graças a Deus, porque sempre há tempo para isso. A palavra do Senhor não usa rim, ela usa coração, né? O coração, Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. É um transplante. Então, eu estou colocando isso para você assim, porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando assim, é necessário que o Espírito Santo de Deus flua no corpo de Cristo. Pessoal, presta atenção. É necessário que o Espírito Santo de Deus flua no corpo de Cristo, assim como o sangue flui no nosso corpo. Não seja você o fator de entupimento do Espírito Santo. Não seja você o impedimento do Espírito fluir na vida da igreja, por falta de perdão ou falta de conceder ou pedir perdão. Ok? Combinados? Recuperamos a tela? Não? Beleza, então não é para usar mesmo. Quero falar também sobre alguns tipos de oração. Quando a gente fala de oração, que está falando que é uma conversa com Deus, às vezes as pessoas pensam na oração assim como um tempo de ficar pedindo. Seria mais ou menos como as crianças. Quando vocês veem as crianças aqui, olha gente, as crianças ensinam mais para nós do que uma pregação. Acredite. Olha o comportamento delas. Já viram um pegando o outro aqui pelo pescoço e dois irmãos, por exemplo. Me dá! Poxa, empurra. Já viram? Já viram. Se você não viu aqui, viu na sua casa. Isso às vezes é o cristão. Um pegando daqui, outro puxando de lá, esse é meu, esse não é que foi eu que cheguei primeiro, eu que sentei antes, né? Eu quero o pedaço maior. Existe o comportamento que é o comportamento de uma criança. Também você vê essa criança crescendo e ela vai mudando o comportamento até se tornar um adulto maduro, e ele mudou completamente. Mas uma característica de criança sempre é querer para ela aquilo que ela acha que é dela, que é dever dos adultos entregar nas mãos dela, que é direito dela, mesmo sem saber o que significa direitos. Uma das características de criança é ficar pedindo. Não é? Dá. Eu quero. Se vai com a criança no supermercado, não ensina para ela antes algumas coisas, você vai ver o que é eu quero. Né? Ela não vai lá naquelas lojas de roupa, aquelas lojas sofisticadas, aquelas araras com muitas roupas, elas não ficam pedindo roupa. Crescer um pouquinho, sim. Mas antes aqui, a primeira coisa que ela quer é comida. Entra com ela numa loja de brinquedo, ela quer todos os brinquedos. Porque ela quer divertimento. E ela não quer um divertimento, ela quer vários. Passa com ela na frente de um parquinho. Ela quer, eu quero. Às vezes o cristão ele entende a oração como sendo um tempo de quero. Eu quero. E depois que ele cansa de pedir, ele vira para o outro e diz assim, pede para mim, pede para o pai. Você alguma vez falou para o seu irmão ir lá pedir para o seu pai porque você não queria pedir? Pediram para sua mãe porque você não queria pedir, porque já tinha pedido muito? Às vezes nós entendemos que oração é bem essa coisa assim, agora você pede também? Tá bom, faz parte da vida de uma família, faz parte de um relacionamento de pai e filho, faz parte. A gente sabe disso, isso não é coisa fora do normal. Fora do normal é essas mesmas crianças crescerem lá na adolescência e eles estão com as mãos estendidas assim, eu quero. E depois eles se tornam jovens, eles já não pedem mais só em casa, eles pedem em todo lugar, eu quero. Eles são capazes de se
Ah, sim, se tornam adultos e pedem, e você começa a ficar aborrecido. Porque acho que nenhum de vocês acham normal um adulto lá parado no semáforo com uma plaquinha dizendo fome. Você olha assim, sujeito normal, saudável, você diz, não, nessa idade, com todas as condições para ganhar o seu próprio pão, levanta uma plaquinha e diz fome. Mas por quê? Porque ele representa a vida de muitos cristãos, mesmo adultos, mesmo com capacidade de produzir o seu próprio alimento, ele precisa pedir. Olha aqui, você chega para um daqueles pedintes e diz para ele assim, olha, o senhor está errado, o senhor deveria começar a ganhar o pão. Ele não acredita nisso. Ele não acredita, ele vive cansado, ele cansa ali também, correndo para lá e para cá, no sol quente, levanta, abaixa, vai, pega. No final do dia ele ganhou lá um dinheiro, mas ele cansou também. Só que ele não acredita que ele pode ganhar isso de uma outra forma. Então, trazendo para a vida de um cristão, é possível que ele entenda a oração como sendo assim também. Não é possível eu orar pulando essa parte de petição. Porque na cabeça dele, oração sempre esteve ligado à petição. Oração sempre esteve ligado à solicitação. Oração sempre esteve ligado a reivindicar direitos. E como a gente aprendeu aqui, é errado. Por quê? Porque você não reivindica nada de Deus. Quem é que manda uma carta de reivindicação? Aquele que está se sentindo lesado nos seus direitos. Deus lesa os seus filhos? Não. Então não se reivindica nada de Deus. Então, oração, ela vai muito além desse pensamento que é pensamento de pedir. Ah, mas por que a Bíblia fala sobre petição? A Bíblia fala sobre muitas coisas, inclusive sobre petição. Agora, a facilidade das crianças é pedir. Então, quando nós entramos na doutrina da oração, rapidamente entramos como crianças e às vezes nos recusamos a sair dali. Mas a oração ela vai bem além de petições. Tá? Então, essa semana, quando a gente esteve aqui, a gente estava fazendo questão de não ficar pedindo, mas nós queríamos falar com Deus sobre arrependimento, sobre a confissão, sobre perdão, sobre perseverança, sobre santidade. Aí marcamos para a próxima quarta-feira, uma quarta-feira de tempo de oração também. Então, quem desejar, quem quiser, quem puder, quem está com fome, quem está falido, quem está doente, quarta-feira a gente vai dar ênfase na petição. Mas essa semana a gente evitou. Então, falando sobre tipo de oração, tenho aqui anotado pelo menos 7 tipos de oração. Uma delas é uma que você talvez nem entendia que podia ser oração. Ela significa oração de louvor. Oração de louvor. Em Hebreus, capítulo 13, se você faz anotação, se você é rápido lá na sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 15, o escritor de Hebreus, ele está falando sobre vários assuntos ali, e quando chega ali no versículo 15, ele fala assim, ó, assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. Vou começar de novo. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. Que tipo de louvor? O restante do versículo fala. Que tipo de louvor? O fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Quando você quer louvar a Deus, você tem várias maneiras. Alguém poderia dizer assim,
Como que eu vou louvar a Deus se eu não sei cantar? Como que eu vou louvar a Deus se eu sou desafinado? Como eu vou louvar a Deus se eu não conheço as músicas de louvor? Como que eu vou louvar a Deus se eu nasci mudo? Como que eu vou louvar a Deus se eu não tenho como expressar esse meu louvor? Por quê? Porque a palavra louvor, ela também, fora de contexto, ela está sempre ligada a cântico. E não é isso. Aqui diz, olha, podemos oferecer sacrifício constante. Como Paulo diz, orai sem cessar. Então, orai sem cessar não significa que você fica o tempo todo prostrado, com os olhos fechados e falando, porque isso não é viável, a menos que você esteja num lugar reservado. Mas orar sem cessar significa você, de manhã a outra manhã, estar em espírito de oração, inclusive quando você dorme. Você dorme em espírito de oração e você acorda em espírito de oração. Isso é constante, é para ser aquilo que ocupa nossa mente, que seja as coisas do céu, as coisas de Deus. Então, viver esse constante louvor, e aí vem a parte interessante, quando você está pensando em Deus, não está pensando num Deus em que você tem que ficar pedindo coisas para Ele, mas um Deus que você proclama o nome dEle. Ou seja, se não são pelos lábios físicos, os lábios da alma, eles estão proclamando o Senhor. Entenderam? Louvor. Louvor, olha aqui para mim. Louvor é, na palavra bem simplificada, é elogio. Então, quando você falar com Ele, fala sobre Ele, naquelas características, aqueles atributos que você já sabe sobre Ele. Pastor, eu não sei os atributos de Deus. Então, começa a ler a Bíblia. Eu não sei as características de Deus. Então começa falando para ele: ei, Jeová, Deus, Senhor, falaram que você é meu pai. Onde é que você está? Eu quero te conhecer. Começa a chamar Ele, invoca Ele. Ah, mas eu tenho medo. Ei, você não precisa ter medo do seu Criador. Mas eu estou nu, escondido. Quando ele se encontrou com Adão e Eva lá no jardim, ele pegou uma vara, aproveitou que os dois estavam pelados e deu uma surra neles, né? Foi isso que ele fez? Não. Ele chegou lá e desenvolveu uma conversa com eles. Nessa conversa, ele acabou, porque eles já tinham tido conversas antes. Adão conhecia Deus, Eva conhecia Deus, sabia o que devia fazer, sabia os propósitos de Deus, conhecia Deus de um jeito que nenhum de nós aqui conhece. Então, Deus tinha direito de puxar a orelha deles. Então, eu repito a você, não tenha medo. Ele não vem com vara e aproveita que você está escondido, pelado, e diz assim: então vai apanhar agora, já que você não me conhece, você vai apanhar, porque você devia me conhecer. Não. Começa uma conversa com ele dizendo assim: ainda não te conheço, ainda só tenho uma experiência rasa, na verdade até tenho ouvido falar do Senhor. Mas aí você vai dizer como o homem na Bíblia, né? Eu não quero mais só te conhecer de ouvir falar, mas eu quero te conhecer de verdade. Então, oração de louvor é isso, porque quando você tiver a primeira conversa com Ele, e você não apanhar dele, você não vai apanhar dele, a primeira coisa que você vai querer fazer é elogiar Ele, por Ele ser um pai bom, por Ele ser um pai bondoso, um pai
que pega você no colo, um pai que te instrui, um pai que te anima, um pai que te fortalece, um pai que quer e deixa abertas as portas para o relacionamento. Espero que isso tenha começado a ajudar você a enxergar a oração de um outro jeito. Tira da sua cabeça, em nome de Jesus, tira da sua cabeça o conceito de oração como petição o tempo todo. Oração começa com louvor, louvor dos seus lábios, louvor do seu coração, louvor, e tenta terminar uma conversa com Deus sem pedir. Tenta. Faça essa experiência, Senhor. Eu não vim aqui hoje para pedir, eu vim para te elogiar, eu vim para falar do teu nome. O teu nome tem tantos significados, o teu nome tem tanta riqueza, o teu nome tem tanta coisa envolvida nele, que eu estava olhando ali, lendo aquele devocional, eu ouvi a pregação lá e falou que o teu nome é isso, o teu nome é aquilo, mas que coisa, Senhor, o meu significa uma coisa só, às vezes é tão complicado que dão apelido. O Senhor não tem apelido. O teu nome tem significado, e é significado para que as nações da terra todas possam te compreender dentro das suas culturas. Fala para ele sobre a criação. Fala para ele, no louvor, fala para ele sobre a criação. Deus, eu estava estudando lá na escola, no livro, vendo um vídeo lá no YouTube, falando sobre o universo, falando sobre os mares, falando sobre a biodiversidade, falando sobre, sabe, eu gosto muito de ver aqueles documentários que falam sobre animais, né? Que tem animais, gente, coisa mais feia do mundo. Aí, quando eu estou lá para meter uma crítica em cima, eu pensei, mas foi Deus que fez. E Deus não acha esse trem feio. Às vezes estou na rua, vejo uma pessoa assim que eu digo, gente, que dó. Já viram aquelas pessoas que dizem, que dó. Aí eu assim, mas Deus não vê ela feia, Deus não vê. Ela encaixa perfeitamente, harmoniosamente no desenho dele. Aí quando você olha para os astros, você vê tanta coisa assim que você não entende. E eu fico pensando, existe um Deus ali, um Deus que você pode ficar o tempo todo elogiando Ele. O tempo todo. Pega um professor de física, de química, senta com ele, pede para ele te explicar algumas coisas que acontecem no mundo da física, no mundo da química, por mais que você não vai entender, né? Eu, por exemplo, nunca na vida entendi nada de matemática, química, física, biologia, muito pouco. Mas quando eu começo a ouvir as explicações de algumas coisas que acontecem, quando isso faz aqui, faz ali, diz assim, é coisa de Deus, essas leis são coisas de Deus. Quem é da área de saúde, olha para o micro, né? Olha para um corpo humano e diz assim, isso é coisa de Deus, isso aqui é motivo para você debruçar em cima de um cadáver e ficar olhando aqueles órgãos que Deus criou na hora que Ele estava fazendo o homem do pó da terra, e você diz assim, isso aqui é para louvar a Deus o tempo todo. Se você olha um órgão vivo funcionando, é para louvar a Deus o tempo todo. Se você pudesse ver o momento da fecundação de um ser, é para você louvar a Deus o tempo todo. Como ele cresce no ventre, é para louvar a Deus o tempo todo. É para elogiar Ele. E assim você vai. Você pensa que a oração é só pedir, 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 e aí você cansa de pedir, você fica frustrado, porque Deus está ouvindo a sua oração, mas Ele não pode te responder desse jeito. E você não elogiou Ele, você não abriu o seu coração para ver aquilo que Ele de fato é, você está só olhando para as mãos dEle, só para as mãos dEle.
E quando você olha só para as mãos, não olha para o rosto, não olha para os olhos, você não vê o Deus inteiro. Aí depois de ficar olhando muitos anos para as mãos dele, você começa a se aborrecer. Você começa a aborrecer com ele. Aí você tem vontade de brigar com ele. E piora quando você olha para o lado. Agora você não olha para Deus, você olha para pessoas do lado, você diz, e esse daqui? E esse aqui que recebeu? Não é? E esse aqui que recebeu e eu não recebi? Aí você entra em crise. Então, meus irmãos, oração de louvor. A segunda oração que eu posso mencionar aqui, barbaridade já? Esse relógio novo que anda mais rápido? Está com defeito. Ele estava essa semana. Bem rapidinho. Outro tipo de oração, essa você já conhece, sabe, porque pratica bastante, até como escape. Você quer ver alguma coisa interessante? Eu hoje não vou pedir. Hoje eu só vou? Esse é o segundo tipo de oração que os cristãos fazem, como escape. Não sabe elogiar ele, não sabe louvar ele, não sabe ou não quer confessar ele. Aí o segundo tipo de oração, eu só vou. Gente, isso é covardia. E só para esse lado. Não estou pedindo, eu estou só agradecendo. Ok, mas vamos falar que a gratidão é um tipo de oração. A petição é um tipo de oração, a gratidão é um tipo de oração. Agora, não estacione nesses dois. Não estacione nesses dois. Porém, gratidão faz parte, sim. Gratidão é algo que Paulo... Eu estava estudando esse capítulo e pensei assim, capítulo 5 de Efésios é um capítulo para a gente bater aqui num dos domingos, ou nos 3 domingos aqui, gente, assim, intensivamente. Fala sobre tanta coisa, e uma das coisas que ele fala, assim, bem no meio do capítulo, lá no versículo 20, é assim, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Dando graças. Dentre tantos assuntos que ele está mencionando ali, começa ali o versículo 1, começa falando sobre imitação. Acharam a tela aí? Sempre ela ressuscita, né? O versículo 1 do capítulo 5 começa assim, sede, pois, imitadores de Deus, apóstolo Paulo. Sede, pois, imitadores de Deus. E lá na frente ele vai dizer assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gratidão é um tipo de oração. Agora vamos lá. Quando você ora em gratidão, qual é a motivação aí? Qual a motivação? Eu dou a você alguma coisa, eu dou a você alguma coisa, isso aqui, o que você aprendeu a falar desde criança? Obrigado. Não fala obrigado e a mãe fala obrigado. Obrigado. Isso é gratidão? Não sabe o que significa. Criança, ela é treinada a dizer isso e depois de adulta, ela precisa entender o significado da gratidão. Isso. Eu nunca entendi por que em português é obrigado. Né? Em espanhol é graças, né?
E para nós que é obrigado, você foi obrigado. É um negócio esquisito, né? A língua portuguesa, de vez em quando, tem isso. Uma hora eu vou pesquisar isso. Hã? Mas grato, né? Sou grato. Isso não é sentimento que a criança tem. A criança, quando ela recebeu alguma coisa, olha o que eu estava falando agora há pouco. A criança, quando recebeu alguma coisa, ela pega e vaza. Se for de comer, então, ela ainda se esconde. Se tiver alguém por perto. Aí ela recebe alguma coisa, um presente. Aconteceu agora, né? Nesses dias aí, no Natal, você deu o presente para a criança já começou a rasgar o pacote e tal. E aí a mãe diz assim, fala obrigado, obrigado. Pá, rasgou o pacote. É assim que nós oramos, oração de gratidão. É assim que a gente fala com Deus. Eu vou orar e o Daniel disse que é bom a gente não ficar só pedindo. Então hoje o negócio é você falar obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, obrigado pela saúde, obrigado. Paguei tudo, amém. Paguei, né? Foi dito que tinha que falar. Espero que ele fique tranquilo lá, porque eu vou ficar tranquilo aqui, porque eu já fiz o ritual. Já recitei o mantra da gratidão. Recitei o mantra da gratidão. Está tudo certo? Não está tudo certo. A oração de agradecimento, Paulo diz com ação de graças, significa sentimento consciente. Veja, sentimento consciente de gratidão. Sentimento consciente de gratidão. Pelo positivo e pelo negativo. O positivo, porque eu aprendi de um jeito mais fácil, o negativo, porque eu aprendi de um jeito mais difícil. Quando eu coloquei as duas pilhas aqui no microfone, tem positivo e negativo. Pessoal, não existe só positivo. Se fosse só positivo, não dava certo. A sua vida não é só positiva. A vida de ninguém é só positiva. A vida de ninguém. Nem Jesus. Aí você diz, também não é só negativo. Não é mesmo. É para ser equilibrado. Agora, equilíbrio é uma média. Tem época que é mais, tem época que é menos. Aprenderam? Tem época da sua vida que o negócio vai que vai. E você dispara, obrigado. É oração em malote para Deus, né? Obrigado, porque põe no automático e manda, porque está dando tudo certo. E aí tem aquela época que não importa o que você está fazendo, é negativo mesmo. E aí, devolve os obrigados aí. Agora, na média, é o equilíbrio, é aquilo que nós chamamos de vida. Porque em todas elas, em todos os acontecimentos desse tempo, o processo de Deus está ativo na nossa vida. Porque tudo isso, meus irmãos, é Deus trabalhando para nos tornar a imagem e semelhança de Jesus.
Guarda isso no seu coração. Coisas positivas e negativas, aquelas que nós temos facilidade para dizer obrigado e aquela que nós não temos facilidade. Todas elas fazem parte de um processo de Deus de nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Isso não é fácil assimilar de primeira. Mas se há uma coisa que Deus quer, e Ele vai, porque Ele não se frustra, Ele vai nos tornar a imagem de seu Filho Jesus. Pronto? Ele vai nos tornar a imagem de seu Filho Jesus. Onde é que está isso? Vai lá na Bíblia. Isso não é fundamento da religião, não é fundamento da Igreja Batista, isso é fundamento bíblico. Nos tornar a imagem de seu Filho Jesus. E para nos tornar a imagem de seu Filho Jesus, vai ter positivos, negativos, vai ter dor, vai ter alegria, vai ter festa, vai ter luto, vai ter ganhos, vai ter perdas, mas Paulo diz, em todas elas nós oramos dizendo a Deus, Deus Pai, eu sou grato, porque os seus planos são perfeitos. Amém? Daí, como é que fazemos? Vamos trabalhar isso? Vamos pensar nisso? Então, para ajudar você a pensar a respeito, na quarta-feira a gente se encontra aqui de novo. Essa semana não vai ser a semana toda, só quarta-feira. Chegando até umas 10 para as 8 da noite, dá tempo de você pegar boa parte do conteúdo. Vamos ficar em pé e vamos terminar. E hoje eu vou pedir a alguém para fazer a oração de encerramento. Vou deixar à vontade. Quem gostaria? Quem gostaria? Ok. Pode orar. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, reunidos em Tua presença, Pai, obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações, trouxe às nossas mentes, Pai, que essa palavra, Pai, tenha caído, Pai, em terreno fértil, Pai, que plante nossos corações e que cresça, Pai, frutificando, Pai, para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Nos leve em segurança para as nossas casas, Pai, que a gente realmente, Pai, medite sobre o que o pastor Daniel falou para nós, Pai, que essa palavra venha de encontro com a nossa alma, de encontro com o nosso coração, Pai, e que realmente a gente, Paizinho, seja pessoas melhores, Pai, em todos os aspectos das nossas vidas, Pai, que realmente a gente seja sal e luz por onde a gente for, por onde a gente passar, que a gente seja instrumentos, ferramentas usadas por Ti, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. No nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço, Pai, por esse momento abençoado, Pai, com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja, Pai, por nós, Pai. No nome de Jesus que eu oro, amém.